Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso Way. Hoje, a nossa convidada é uma jovem de 36 anos de idade. Chama-se Thandiwe Phiri, é moçambicana e está cá para falar da sua história. Portanto, é uma história comovente e é uma história necessária. Necessária porque é um assunto que pouco se fala a nível da nossa mídia, a nível do nosso país. Mas hoje viemos mesmo para falar da infertilidade, viemos mesmo para falar da esterilidade, viemos mesmo para falar de miomas, viemos para falar do quisto, não é? E desses assuntos todos. Mas, em suma, a nossa convidada veio para falar sobre os passos, não é? Que ela teve que ultrapassar ou teve que dar para poder ser quem ela é hoje. A verdade é que ela não pode fazer filhos porque teve que ser retirada o útero com apenas 19 anos de idade. Já devem imaginar como é que ela reagiu a isso, não é? Ainda era nova e teve que ser retirada o útero. Portanto, ela está aqui, vai explicar melhor o que é que realmente aconteceu, o passo a passo, até chegarmos a esta mulher que temos aqui hoje, que vai conversar conosco daqui a pouco. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Sim, como disse, eu chamo-me Thandiwe. E muito obrigada pelo convite. Acho que vamos poder partilhar uma experiência muito positiva e uma história de sucesso. Eu me considero uma história de sucesso. Que bom. Thandiwe, vamos lá começar do princípio. Como é que descobre que tem miomas? Qual foi a sua reação? O que é que aconteceu a posterior, não é? Até chegar aos dias de hoje? Muito bem. Primeiro, espero que não estranhem, eu conto a minha história com um sorriso na cara, porque eu trabalhei para superar as minhas dores, para superar a depressão e superar todos os momentos difíceis que eu vivi por conta da minha doença. Então, hoje eu conto a minha história com este sorriso na cara para dizer a todas as mulheres que vocês são fortes independentemente da vossa história de vida. Eu sou filha de uma mãe viúva e sou filha única, biológica. Porque a minha mãe criou vários primos e talvez, sei lá, posso considerar algumas crianças que ela decidiu adotar de certa forma. Então, eu tenho um exemplo de alguém que ajudou muitas outras crianças de tal maneira que, para mim, ser filho não é somente ser filho biológico. E a minha mãe sempre deu amor a todos nós. Então, a minha história começa ainda muito cedo. Eu, desde bebê, estive a conversar com a minha mãe sobre isso. Acho que há uns 4 meses atrás estivemos a conversar. E ela disse, sabes, Tânia, eu me lembrei que tu, desde criança, desde bebezinha, tiveste problemas ginecológicos. E a minha mãe diz que eu saía uma sujidade quando ainda era pequena. Até aí tudo bem, então prontos. Quando ela me conta esse histórico, eu já fui juntando alguns pontos. Porque quando eu tinha 15 anos de idade, é aí onde eu já começo a sentir e saber explicar como foi a minha história. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a passar muito mal na escola, porque eu tinha cólicas, mas eu comecei a ver período com 12 anos. 10 anos vi o meu primeiro período, parou, então com 12 voltou. E eu voltei a ver. Não sei como é que se chama isso, mas sei que algumas crianças também já passaram por esse processo de ver e depois de um tempo voltar já a ver, tipo, nos meses seguintes. Então foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ver, vi com 10 e parou. Então com 12 é quando eu comecei já a ver o período no verdadeiro sentido de todos os meses ver período. Então não sei se com os 10 anos eu tive um sangramento, não sei explicar. Porque isso também acho que uma explicação clínica pode vir a ter. E pronto, eu ia fazendo exames. A minha mãe sempre me levava ao hospital para fazer controle, porque eu tive sempre esses problemas desde menina.
E os médicos iam dizendo que comigo estava tudo bem, que pronto, eram coisas que aconteciam e tudo mais. Quando eu começo a ver período, eu começo com cólicas muito fortes. Até o dia que eu vi a minha primeira menstruação, já com os 12 anos, quando eu comecei a ver já assim regularmente, eu senti muita dor, mas eu não imaginava que aquela dor era de o que exatamente. Quando dou por mim, afinal eu estava a sangrar. E a minha família chamou-me, fizeram aquela conversa, né? Normal, para me explicar que era a menstruação. Não imaginei que o meu maior sufoco começaria ali. Todos os meses era muito sufoco. Eu tinha cólicas extremamente fortes, fora do normal. Eu, quando tivesse cólicas, eu tinha que dormir, rebolar. Eu poderia fazer a medicação que fosse necessária fazer, mas as dores não paravam. Então, quando eu tivesse cólicas, era sempre um estado de paragem. Se eu ia à escola, eu tinha que parar de ir à escola. Se eu tinha alguma atividade a fazer, eu parava. Às vezes até eu era motivo de gozo em casa, porque a minha mãe às vezes dizia: estás a dizer que estás com cólicas para não trabalhar, para não ajudar nas tarefas de casa. Mas, na verdade, não era isso. Eu realmente tinha cólicas muito fortes. E a minha mãe, com o tempo, foi percebendo que essas cólicas são anormais. Então, fui pedindo ajuda nas titias e não sei o quê. As titias diziam: não, isso aí trata-se tradicionalmente, não sei o quê, coisa e tal. Mas as minhas cólicas definitivamente não eram normais. Até que chegou um tempo, com 15 anos, eu comecei a cair na escola, ter desmaios repentinos. Tive episódios muito engraçados por conta dos meus desmaios repentinos. Os professores até desconfiavam de outras coisas. Pensavam que eu estivesse grávida, que eu me drogasse. Ou sei lá, qualquer coisa não associado ao fato de que eu tenho algum problema ginecológico. Então, o tempo foi passando. A minha mãe a tentar fazer exames para entender, afinal, o que ela tem? O que se passa com a minha filha? E eu tinha um corrimento estranho. Sempre tive corrimento. Desde bebê, desde menininha, sempre tive um corrimentozinho, né? Posso dizer assim, estranho. Então, foi aquilo que foi despertando na minha mãe. Minha mãe foi percebendo que alguma coisa na minha filha realmente, definitivamente não está bem. Fomos indo à ginecologia, fazer exames, não sei o quê, e nunca descobriam o que eu tinha. Até que com 19 anos descobrem que eu tenho miomas. Ok, ela tem miomas, vamos tratar, não sei o quê, é muito pequena, mas o primeiro médico que me atendeu, ele já foi muito sincero. Ele disse: esta menina aqui tem que retirar o útero, porque essas miomas aqui são muitas e não são normais. O caso dessa menina é um caso diferente. Então a minha mãe ficou. Aquilo doeu-lhe muito. Para ela, o médico foi frio. Para mim também, o médico foi muito frio. Não faz sentido uma menina de 19 anos ser proposta a retirada do útero. E a minha mãe, para ela, não cabia aquilo na cabeça dela. Então nós fomos procurando médicos que pudessem nos dar uma resposta diferente. Até que encontramos um médico que me tratou durante muitos anos, até hoje é meu médico. E respeito muito a ele na minha vida, porque é uma pessoa que, mesmo depois de ter tentado salvar o meu útero várias vezes, ele nunca me deixou acreditar que eu fosse uma mulher diferente das outras. E ele sempre me fez acreditar em Deus. Ele sempre me incentivou a orar. Tanto é que sempre que ele ia me operar, ele dizia: vamos orar antes de entrar na sala de operação. Então foi o primeiro médico que me pegou, me meteu na sala de operação, me operou. Eu não me esqueço, a minha primeira operação foi na Cruz Azul. E a minha primeira operação foi muito assim, marcante para mim. Eu saí da sala, dentro da sala de operação eu comecei porque eu fiz a operação da cintura para baixo, né? Tipo, foi onde fizeram anestesia? Anestesia, é isso que eu queria dizer. Não foi a operação da cintura para baixo, mas foi onde fizeram anestesia, fazem anestesia. Há quem faz anestesia meio corpo, né? Há quem faz anestesia e dorme, tipo, relaxa o corpo inteiro. Então, naquele caso, eu estava acordada, então estava a acompanhar a operação.
os médicos vão saber dizer melhor os termos que eu não sei, eu estou a falar aquilo que cabe a mim. Ok. Então, prontos, eu estava acordada e eu comecei a sentir assim, sei lá, um apagão, né? E eu comecei a comentar com o médico. Eu disse, doutor, eu estou a apanhar, sei lá, estou a ver que já não estou a sentir-me bem. Algo está a ficar assim escuro e não sei o quê. Ele, quando dá por ele, afinal, minha hemoglobina tinha baixado. Aí, na sala de operação, então tiveram que fazer transfusão enquanto eu operava. Faziam transfusão e tudo mais. Não sei se foi a transfusão que me caiu mal, não sei dizer. A verdade é que, logo que eu saí da sala de operação, na porta da sala de operação, a anestesia ainda não tinha acabado totalmente, mas eu já tinha começado a vomitar. Então, imagina, Boaventura, uma operação com, assim, características de uma cesariana. A cesariana abre de uma ponta a outra ponta. Ia vomitar. Eu estava a lançar, aquilo doía-me muito. Dava a impressão que a ferida ia rasgar. O médico disse, aguenta firme. Quando for já vomitar, tenta se fazer sem muito esforço, né? E enquanto isso ele ia tentando, porque ali parece que não podiam me medicar antes que a anestesia acabasse. Então eu tive que esperar um tempo e foi muito dolorido para mim. Então foi uma primeira experiência horrível. Então imagina como é que eu ia entrar na sala de operação nas próximas vezes. Mas eu tinha que entrar, porque as minhas miomas voltavam de 6 em 6 meses. Boaventura, de 6 em 6 meses, eu já estava com as miomas lá. Então eu fui operando para tirar as miomas, fui operando, até que a minha família chegou à conclusão que não, já chega. Ela já tem que ir para um próximo passo. Vamos lá tentar ver, espreitar, né, outros países, para ver se podem ajudar o médico dela a encontrar outras possíveis soluções. Uma das coisas que eu gosto do meu médico é que ele é muito aberto para ouvir outras opiniões. Tanto é que às vezes eu vou fazer exames com ele e ele diz assim, mas vai lá fazer exame com o médico X, eu quero ter uma opinião diferente. Ele é aberto a isso. Então, eu, quando viajo, para ir fazer exames fora e saber sobre a minha saúde fora, caia numa altura que o meu médico por acaso não estava no país, já havia viajado e eu já estava a passar mal, mas no nível muito doloroso mesmo. Eu já estava a ver período todos os dias. Então, eu acho que não era período, eu acho que era sangramento. Ok. Não sei, como eu disse, há termos que só médicos podem dizer aqui. Eu via o período todos os dias da minha vida, todos os dias mesmo. Não tinha tipo um intervalo de 2 dias. E o meu período normal já era de ver 2 vezes ao mês. Normalmente as mulheres veem uma vez ao mês. E talvez 3 dias para uma mulher que tem um período normal. Eu via 8 a 10 dias. Depois, no mesmo mês, poderia haver novamente. Mais 8 a 10 dias. Exatamente. Então, imagina como é que era a hemoglobina dessa pessoa. Eu não tinha uma boa hemoglobina, obviamente. Então, eu começo a ficar muito doente ao ponto de baixar a hemoglobina até 4. Então, saio de Moçambique para a Índia, onde conheço a minha outra médica, porque essa é outra médica mesmo. Ela também já me fez 2 operações e considero bastante a presença dela na minha vida. Lá, vou à Índia já com aquele processo e eu já estava a começar a entrar em depressão. Porque neste processo todo, eu sofria discriminação, eu sofria com a boca das pessoas, porque eu, em algum momento, tive até que abandonar a faculdade por causa da minha saúde. E as pessoas, em algum momento, faziam um pouco disso. Falavam de mim como se eu fosse uma pessoa que não tivesse vontade de estudar, que não tivesse vontade de ir atrás dos meus assuntos no total, né? Porque, pronto, ninguém imaginava a dor que eu estava a passar, ninguém imaginava o sufoco que eu vivia. E naquela altura,
tinha uma medicação que o meu médico me dava para estancar a menstruação, mas aquela medicação não me ajudava bastante. Nos primeiros meses, obviamente, que ajudou muito, eu conseguia ficar, tipo, ver o período uma vez só, e depois tinha que estancar com aquela medicação. Mas depois chegou um tempo que acho que meu corpo ficou viciado, né? É como quando tu tomas pílula do dia seguinte, toda hora, chega uma fase que não faz efeito. Comigo aconteceu em relação àquela medicação. Chegou uma fase que aquela medicação não fazia efeito. Até aí tudo bem, vou para a Índia, chego lá, fazem exames, não sei o que. A médica vê que eu tinha 4 de hemoglobina, até vira para mim e pergunta, mas como é que chegaste aqui? Como é que chegaste aqui? Eu disse, vai, doutora, da graça de Deus. E eu sempre fui uma mulher feliz. Embora eu estivesse em depressão, eu sempre fui uma mulher feliz. E eu estava com essa cara alegre. E a médica, ela para me dizer, depois dela ver o meu diagnóstico, depois de fazer todos os exames, para ela falar comigo e me dizer a verdade, ela teve que fazer um processo sozinha, porque ela ficou muito triste com o meu diagnóstico. Olhou para a sua cara, estavas aí. Isso, ela viu uma mulher alegre, feliz. Então ela disse, como é que eu vou dizer para ela que ela tem que retirar o útero? Como é que eu vou lhe dar essa possibilidade de decisão para retirar o útero? A médica levou um tempo para conversar comigo, mas o semblante dela mostrava que alguma coisa não estava bem comigo. Então ela disse, olha, tu estás com estes miomas, estragaram bastante o teu sistema, e estes miomas, o conselho que eu tenho para te dar é que tu retires o teu útero. Isto aqui vai acabar desenvolvendo um tumor grande, porque segundo ela estava a desenvolver um pequeno. Não era lá grande coisa, não ia me fazer mal até aquele momento, porque foi bom eu ter ido àquela altura, mas eu tinha miomas que estavam no estado não normal. Tanto é que antes, quando eu, né, quando eu ia aos hospitais, não sei o quê, muitas vezes até os médicos chamavam estagiários para virem ver meu caso, porque era um caso estranho. Então, a médica também mostrou isso, que o meu caso era normal. Então ela disse, Ethel, vamos lá fazer o seguinte, Tandiwe, Ethel é meu outro nome, então não estranhe. Ela disse, vamos lá retirar o teu útero e pronto, eu vejo que teu útero também tem muitas fendas. Pelo que eu percebo, né, pelo que eu entendi, as fendas são certos cortes que o útero tem. Há termos que eu não conheço. Mas é por conta das cirurgias? Por conta das cirurgias, exatamente. Okay. Então, por aí, a médica disse, eu não posso te retirar um órgão sem a tua autorização. Eu poderia te meter na sala de operação e tirar e depois vir te informar, mas não posso tirar sem a tua autorização. A minha médica teve muito respeito, explicou que esse processo é um processo que na Índia eles só fazem mesmo quando é um caso extremo. E o meu caso era extremo. Eu olhei para a médica e disse, doutora, vamos a isso. A minha mãe estava ao meu lado. A minha mãe ficou destruída mesmo. A minha mãe começou a chorar. E até aquele momento eu não tinha percebido a gravidade de ser uma mulher sem útero em África. Num país como Moçambique. Ok, eu vou para a sala de operação, mas antes de ir à sala de operação, fizeram tratamentos, porque eu precisava recuperar a hemoglobina e não sei o que, eu precisava fazer alguns tratamentos antes da operação, porque eu estava em condições deploráveis. Fiz os tratamentos que devia fazer, entro para a sala de operação, depois de todos os tratamentos já realizados, só que eu fui com alguém muito especial, que me indicou aquela médica. E ela estava com um problema de infertilidade. E na altura, ela tinha óvulos preguiçosos. E ela queria também fazer o processo dela. E existia a possibilidade de eu lhe oferecer os meus óvulos. Eu perguntei à minha médica, doutora, antes de entrar para a sala de operação, eu posso oferecer os meus óvulos? Ela disse, infelizmente, neste momento eu não te aconselho. Por causa do tipo de operação que nós vamos fazer, é melhor não fazermos esta também, porque
em algum momento é meio agressivo para ti. Vamos fazer esta, depois de uma outra oportunidade, faz poder tirar os ovos para doar. Ok, tudo bem. Lá vou à sala de operação, era suposto eu entrar às 9 e sair às 11 da sala de operação. Eu entrei às 9 e saí às 21. A minha operação complicou. A minha médica disse que ela entrou em desespero na sala. Eu não sei se uma pessoa realmente pode vir a desligar ou pode vir a mostrar sinais de que já está morto e depois, né, recuperar os sinais. Mas, segundo o que ela me explicou, era mais ou menos por aí. Eu estava mesmo num estado que assustou-lhes bastante. Tanto é que a minha operação levou muito tempo, as equipas chegaram a se trocar. Ou seja, não sei se foi trocar ou aumentar, porque os médicos que vieram para me operar não eram só aqueles que estavam quando eu acordei. Então, daí foi onde eu disse para minha mãe, eu sou uma nova pessoa. Eu nasci de novo, Boaventura. Eu nasci de novo. Por isso é que hoje, quando as pessoas me ofendem, eu já não tenho tempo para essas coisas. Quando as pessoas tentam tocar no meu lado mais frágil, eu não trato. Eu não trato porque eu sou uma mulher que vem de muito longe. Então, saio da sala de operação. Quando começa o meu processo de recuperação, a minha médica ficou tão feliz porque eu comecei a recuperar muito, muito rápido mesmo. Comecei a levantar rápido, ir à casa de banho rápido. Comecei a reagir bem à operação. Mas sempre tive problema com a anestesia. A anestesia sempre me criou vômitos e incômodos desnecessários. Okay. Mas está tudo bem, eu já estava habituada, já era uma mulher de guerra. Saí da Índia, voltei a Moçambique, a pensar que os meus problemas terminaram. Mas os meus problemas não tinham terminado. Então, comecei a sentir uma dor, depois de um tempo, comecei a sentir uma dor no lado esquerdo, do baixo ventre. Não posso dizer do útero, do baixo ventre. Comecei a sentir uma dor ali. Essa dor é de quê, meu Deus? Essa dor é de quê, meu Deus? Mas, neste processo, até chegar a sentir essa dor, eu passei pelo momento mais difícil da minha vida. Eu virei uma pessoa um pouco agressiva. Um pouco não, até posso considerar que eu já era agressiva mesmo. Eu respondia mal às pessoas. Eu não tinha problema de lutar. Chegava a lutar? Eu lutava. Quando te ofendiam? Bastasse alguém me ofender, eu já estava aí. Mas eu não percebi que eu estava a desenvolver uma depressão profunda. Comecei a desenvolver uma depressão profunda antes de chegar àquela dor que eu estava a contar. Eu passei por esse processo. Comecei a desenvolver essa depressão porque eu comecei a ser discriminada pelas pessoas que estavam próximas de mim. Mas não tinha a ver com as pessoas, tinha a ver comigo. Eu não estava preparada para lidar com a minha situação. Muitos de nós culpamos os nossos parceiros por aquilo que eles nos fazem nos nossos relacionamentos. Mas não tem a ver com eles, tem a ver com o teu preparo emocional. Você tem que estar preparada para receber certas respostas, receber certos argumentos desnecessários e você poder responder. A carência te leva ao abismo. Eu era uma mulher carente. Eu precisava que alguém me fizesse sentir que eu era mulher. E para isso, eu poderia ficar em qualquer tipo de relação. Poderiam me trair, fazer o que quisessem. Desde o momento que estivesse com alguém. Exatamente, desde o momento que eu estivesse com alguém e que eu provasse à sociedade que uma mulher sem útero pode ter um relacionamento. E eu estava a viver isso. Isso me levou à depressão. E ainda me levou à depressão também o argumento das pessoas nas ruas. Me levou à depressão, porque as pessoas me mandavam eu me esconder, eu não falar sobre a minha história, eu não contar a minha história. Isso, infelizmente, algumas pessoas até hoje ainda fazem.
Diziam, não fala sobre a tua história, porque as pessoas vão te rir, sempre vão te olhar não sei o quê, sempre isto, tu não vais apanhar homem que vai ficar contigo como tu és. Os homens sempre vão te querer como segunda ou como terceira, só somente para teres relações, mas nunca para seres mulher, esposa, porque tu não tens qualidade para ser mulher de alguém. Mulher de alguém tem que ser uma mulher reprodutiva, uma mulher que reproduz. Você não reproduz, como é que você vai ser mulher de alguém? Então, as pessoas falavam isso, às vezes, assim, de uma forma inocente, como se estivessem a me aconselhar. E elas não imaginavam o quanto elas estavam a derrubar-me. Comecei a fazer terapias, Boaventura. Para eu chegar a fazer terapia, eu apanhei uma depressão de 2 semanas sem sair de casa, sem ver sol. Sem ver sol. A minha mãe trancada entrou, no quarto. isso, a minha mãe entrou em desespero, não comia. Eu pesava 54 quilos. Não, 54 é muito. 54 é muito. Eu pesava 44, é isso que eu queria dizer. 44 quilos. 54 é muito, eu já estava gorda nos 54. 44 quilos. De tão magrinha que eu era, eu não comia. Eu ainda continuava a não cuidar da minha hemoglobina. Eu me sabotava. Eu olhava para mim como uma mulher inútil. Eu olhava para mim como uma mulher que não presta. Eu olhava para mim com culpa de uma doença e que não fui eu que me dei. De uma doença que apareceu com, né, a natureza. Nunca culpei ninguém de ter me enfeitiçado. Nunca culpei ninguém de ter me enfeitiçado. Mas as pessoas me faziam eu me sentir um monstrinho na terra. Então, aquilo foi um processo que eu vivi. Eu fui buscar superação da forma mais rápida possível. Eu tentei me tratar. Porque nem emprego, eu já não era uma boa trabalhadora. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Mas, naquela altura, eu perdi aquela proatividade. Okay. Então eu comecei a procurar pessoas para me ajudarem, comecei a fazer terapias. Tem alguém que ajudou-me muito, uma coach que eu acho que já ouviste falar dela, né? A Nilza Chip, ajudou-me muito com os processos de coaching, né? Fiz aquele processo todo. Uma coisa boa que eu gostava ali é que eu falava comigo mesma. É que eu tinha uma interação comigo mesma. E aquela interação, sempre que eu fosse à terapia, aquela interação comigo mesma fazia eu lembrar da mulher que eu sempre fui. Quando eu te disse que eu me tornei uma pessoa agressiva, que respondia mal, foi nesta altura da minha vida. Por quê? Porque eu sempre queria atacar as pessoas para não ser atacada. Eu sempre queria me defender de uma coisa que não me fizeram. Então, o tempo foi passando e eu superei aquela depressão. E eu te juro, Boaventura, até hoje eu luto para não voltar a ser uma mulher deprimida naquele nível. A depressão, ela não passa na totalidade. A depressão, ela pode te encontrar em vários processos da tua vida. Se você não se cuidar, você vai voltar a deprimir. E você vai se envolver em coisas que você nem vai sequer imaginar. E eu trabalhei para não voltar àquele estágio. Começa aquela dor no lado esquerdo. Era um quisto que havia saído nos meus ovários. Mais um problema. Mais um problema. Vou ao médico, o médico diz... Estás com um quisto, Ethel? Eu disse, sim, doutor, agora como é que eu faço, não sei o quê. Mas eu estava animada, não vou te mentir, já não era mais aquela Ethel fraquinha, não sei o quê. Claramente, ainda precisava trabalhar algumas coisas na minha vida, precisava. E isso é um trabalho contínuo. Se disserem que não, é mentira. É um trabalho contínuo. Todos os dias nós temos que trabalhar para a nossa personalidade melhorar. Mas a verdade é que eu já tinha voltado àquela Ethel simpática, doce, boa pessoa. Epa, eu tenho esse lado boa pessoa, eu tenho certeza que sim. E veio esse meu lado. Porém, vir me encontrar com o desafio de ter que operar de novo para retirar um quisto que eu pensava que eu poderia tratar com medicação, doeu um pouco, né? Foram quantos anos depois da retirada do útero?
Acho que 5. 5 anos. 5 anos depois. Ok. Vou, retiro o quisto novamente. Vamos lá operar, Ethel. Vamos, doutor. Vamos novamente, retiro o quisto. O médico, quando eu saí da sala de operação, o quisto supostamente estava no lado esquerdo. O médico, quando sai da sala de operação, eu conheço o semblante do meu médico. Ele não estava feliz. Ele diz, Ethel, estava no lado esquerdo, mas atingiu um pouco o lado direito. Eu tirei e deixei uma cápsula. Eu não sei o que significa isso, mas vocês já vos disse que são médicos, vão entender e vão saber explicar aos outros. Então fiquei, eu depois daquilo, pronto, aquele primeiro momento bateu-me aquela tristeza, mas passou. Levanto e bora, vamos de novo. Continuar a vida, fazer as coisas acontecerem, voltar à faculdade, trabalhar, continuar a ser aquela mulher que eu sempre fui, fazer projetos de vida. Lá fui criando alguns projetos que pudessem ajudar mulheres na minha condição. Porque eu vivi momentos muito difíceis. Então eu disse, como é que eu posso ajudar mulheres com problemas de infertilidade e esterilidade? Eu criei um projeto que chama-se Fala Mulher. Criei um grupo de mulheres com problemas de infertilidade, que elas vão e vêm. E eu lhes entendo vocês, eu lhes entendo. Por quê? Porque aquelas mulheres, elas têm medo de falar sobre a sua infertilidade. Têm medo de se expor. Porque a sociedade onde nós estamos é muito, mas muito tóxica. Muito. Você, Boaventura, não fazes ideia do quanto. A maior parte das mulheres que eu recebi naquele grupo são mulheres que se escondem até hoje que eu estou a falar. Mesmo vendo as minhas entrevistas, mesmo vendo as minhas falas, elas não têm coragem de mostrar a sua cara. Porque tem medo da sociedade apontar e dizer aquela ali que não faz filho. Aquela ali que para fazer filho teve que ir inseminar. Porque aqui nessa sociedade mesmo, inseminação não é uma gravidez natural, não se considera um filho de verdade. Mulher de verdade é aquela que faz filho de forma natural. E comecei a viver o problema de outras mulheres. É um processo também. Pensei que os meus problemas tivessem acabado. Voltei a sentir umas dores. Nisso, eu estou num processo de ajudar mulheres. Okay. Abri uma página de TikTok, comecei a falar sobre questões de infertilidade, esterilidade, ensinar mulheres, falar sobre miomas, falar sobre endometriose, porque mesmo eu, para ter ajuda, também fui procurar mulheres na minha condição. Apanhei uma moça que nasceu sem um útero, que é minha amiga. E amo muito a ela, ajudou-me muito, deu-me muita força. Também apanhei uma moça com problemas de endometriose, não sei o que hoje acabou retirando o útero, que até hoje é minha amiga e me deu muita força também. Então eu tive que viver histórias iguais à minha, que é para eu poder também superar. Então eu passei a ser também um exemplo para outras mulheres que vivem com problemas de infertilidade e esterilidade. Eu não quero ser boa em todas as áreas da minha vida. Eu quero ser boa onde eu puder ajudar. E nesta área, eu quero poder dar o meu melhor para as mulheres. Porque foi a minha maior dor, foi o meu maior sofrimento. E o que me trouxe sorriso, o que me devolveu o sorriso na cara, foi ajudar outras mulheres. Nisto, volto a sentir dores no lado direito, como eu disse. Dores. Quanto tempo depois? 5 anos depois. Quanto tempo depois da 4 anos depois da retirada do outro quisto. Do outro quisto, ok. Então, vou ao hospital. Alguém diz, é massa. O meu médico, aquele médico que eu falei, ele disse que era quisto. Então, ok, vai lá pedir outras opiniões. Mas isso aqui é uma massa. Saí, fui à África, isso aqui é uma massa. Então, eu disse, nada. Dessa vez, quero voltar à Índia. Quem me tirou aquele quisto foi o meu médico. Então eu disse, não, dessa vez quero voltar à Índia. Prontos. Foi uma planificação também feita pelos meus amigos, pessoas que eu respeito muito, os meus chefes, trabalho também me ajudaram bastante a encontrar uma solução, não me deixaram na mão.
sentaram comigo, perguntaram, mas então, o que pode ser isso? Vamos lá ver, não sei o quê. Fomos investigar a todos os níveis, tentamos, até que eles disseram, não, vai lá para a tua médica na Índia, vai lá ter com ela, ver o que ela diz sobre isso e não sei o quê. E decidi ir à Índia, ano passado. Fui à Índia, chego na Índia, a minha médica faz-me os exames necessários, ela diz que, é um quisto. Por acaso não vamos conseguir fazer tratamento, porque eu já tinha feito o tratamento, também não deu certo, com medicação, mas podemos tirar. E ela disse, dessa vez eu não quero te abrir, estou cansada de te abrir. Fazer aquela ferida, tipo aquela de cesariana, né? Das mulheres. Disse, vou fazer uma endoscopia, vamos tirar isso aí. Tá bem, ok, fizemos. Pensei que fosse uma coisa mais leve, pronto, mas a recuperação foi muito dolorida para mim. Pensei que fosse ser mais leve por só furar, mas os furos, sofri. Eu, como disse, eu tenho problemas com anestesia. Depois tive uma diarreia muito forte pós-operatória e já estava a voltar para casa, avião, foi muito dolorido para mim. Chegar a Maputo, apanhei problemas de coluna, enfim, mas também outras coisas também, pode ser idade, não sei. Então, prontos. Mais uma vez, passo por uma operação e tive uma crise, não foi depressão como daquela vez, não, que eu tive que ir até a psicólogos, não. Dessa vez foi uma pequena crise que eu tive, de depressão, acho que foi da ansiedade, na verdade. E pronto, quando eu voltei da operação, comecei a recuperar, já era outra mulher, já era aquela Tandy que quer ajudar, que quer levantar, que quer não sei o quê, e que quer se resolver. E Boaventura, confesso que depois de toda esta minha experiência, eu me tornei uma mulher que já não aceita pouco. Eu me tornei uma mulher que já não quer pouco. Hoje, eu já tenho diretrizes para dizer que estar num relacionamento não é sobre mendigar. Conheço várias mulheres com histórias de um relacionamento bonito, sendo estéreis ou inférteis. Conheço várias mulheres, as pessoas são tão mais azedas que elas têm coragem de dizer assim, que uma mulher, quando é mãe adotiva, não é mãe de verdade. Elas têm essa coragem de dizer isso. Mas eu vos digo aqui de cara, esta é uma oportunidade que eu encontro para vos dizer. É pobreza de mente. Mãe é mãe. Mulher nasceu com espírito materno. E eu tenho a certeza que eu sou uma ótima mãe. Eu não tenho dúvida. Então, para dizer o quê? Não existe isso de que se a mulher é mãe adotiva ou vai fazer inseminação ou não sei o quê, é porque não é mãe verdadeira, não existe. Não existe mãe verdadeira. Você que é mãe biológica, deu parto, tudo, criou a criança, tá aí. Tem problemas, às vezes se mete nas drogas, às vezes faz coisas que não merece fazer, não deve fazer. Cresce, às vezes tem não problemas. Consegue cuidar até da criança. Exatamente. Às vezes as pessoas olham para a tua criança e dizem, essa aqui vai ter problemas espirituais. Nasceu de uma mãe biológica. A mãe está viva, está ali. Com o pai juntos. Há mães que abandonam até os filhos. Exatamente. Então, não é sobre ser mãe verdadeira ou deixar de ser mãe verdadeira. Criança, quando é para te dar dor de cabeça, é para te dar dor de cabeça e ponto final. Isso não é uma escolha tua. É onde você começa a perceber que o ser humano tem escolhas próprias. Não é sobre que mãe você foi. Então parem de ridicularizar as mulheres. Parem de ridicularizar as mulheres. Parem de fazer as mulheres com problemas de infertilidade, esterilidade se sentirem poucas ou pequenas ou quase nada. Ou talvez nada, como vocês dizem. Acabam arroz no lar, não sei o que. Usam vários argumentos para ridicularizar a mulher com problema de infertilidade e esterilidade.
Eu me recuso a aceitar os vossos estereótipos que vocês usam para nós. Eu me recuso a aceitar. Eu devolvo para vocês. Cada um de vocês que fala mal da mulher com problema de infertilidade, esterilidade, eu vos devolvo e eu vos perdoo. Porque eu aprendi a perdoar. O meu processo me fez aprender a perdoar. E eu vos perdoo com todo o amor que eu tenho no meu coração. Boaventura, hoje eu tenho uma história de sucesso. Uma história de superação. Superação e sucesso. Muitas mulheres que vão dizer, mas ter uma história de sucesso é conseguir ir à maternidade, engravidar, porque nós, quando temos problemas de infertilidade e esterilidade, a oração não para. Deus, eu quero me vingar. Senhor, mostra ao mundo que eu vou conseguir ter filhos. Senhor, mostra ao mundo que eu posso, que eu consigo. Senhor, envergonha as pessoas. O Senhor envergonhou as pessoas porque me tornou uma mulher forte. Exatamente. Me fez aceitar a minha condição. O Senhor me dá a chance de ser uma mãe independentemente de ir a uma sala de maternidade. Senhor, eu te agradeço. A Bíblia diz, em tudo dai graças, eu dou graças. Você, mulher que está desse lado, dá graças, porque Deus está contigo e é contigo todos os dias. Então é isso, Boaventura. É esta a minha história de vida e é um pouco disso que eu gostaria de partilhar aqui no teu canal com todas as mulheres, não só as mulheres com problemas de infertilidade e esterilidade, mas aquelas que discriminam outras mulheres também. Thandiwe, não é fácil ser uma mulher com esterilidade ou infertilidade em Moçambique. Não é fácil. Se eu te disser que é fácil, é mentira. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível. Olhem para o canal do Boaventura e vejam a Thandiwe. É possível ser uma mulher com infertilidade, com esterilidade e existir, estar bonita, estar bem, estar saudável, estar chamativa. É possível. Eu tenho a certeza que através deste teu canal, Boaventura, eu vou levantar mais de 10 mulheres. Eu vou levantar. Ai, que é essa hora que está a olhar para o nosso vídeo, né? E está a dizer, poxa, eu estou aqui feito uma tonta a chorar. Estou a levantar agora. Levanta agora, minha irmã, porque é teu momento de brilhar. Não deixa de brilhar por causa da boca das pessoas. E durante estes anos todos, este processo todo de operações e tratamentos, não é? Dentro e fora do país, quais foram as piores frases que ouvia das pessoas? Porque diz que, conta aqui que já passou por vários casos de discriminação, não é? Quais foram as frases que se lembra que a deixaram, se calhar, para baixo mesmo? E foram várias. Uma delas é que Deus, o fato de eu não ter conseguido fazer filhos e ser infértil é um castigo de Deus para mim. Já te disseram isso? Sim. Eu não acredito nisso. Já me disseram também, minha mãe não vai te aceitar porque você é uma mulher que não dá filhos. Já me disseram isso também. Já me disseram que a minha família vai ter muita dificuldade de lidar contigo. Porque toda a família quer uma mulher que faz filhos. Quando uma mulher não faz filhos, é difícil apresentar na família. Já fui rejeitada também, terem vergonha de me apresentar à família por conta de infertilidade. Já tive também esse processo. Já me disseram muitas coisas. Já também participei em conversas de ver as pessoas a falarem assim mal das mulheres com problemas de infertilidade sem saberem que é meu caso. A dizer, aquela ali
Ei, tá ali naquela cabine, tá a para arroz de qualquer maneira. É por isso que ela está assim. Também é uma magoada. Não imaginam o que aquela mulher está a passar para se tornar magoada. Não fazem ideia. Pessoas não têm paciência. Não tem. Vocês têm que ter paciência. Tem que ter paciência. Uma mulher, quando está a passar por um processo de infertilidade e esterilidade, muda o humor. E não é para menos. E não é para menos. Muda o humor, mudar mesmo. Não pensem que vão apanhar sempre tandiues na rua. E mesmo tandiue levou o seu processo. E não foi de 2 dias. Não foi de 1 mês. Não foi de 1 ano. Foram anos para eu me aceitar. E Boaventura, quando você olha para mim, você consegue analisar assim, a olho nu, desculpa, já estou roubando teu programa. Consegue analisar a olho nu uma mulher triste. Uma mulher com uma história triste. Não, por quê? Eu tive que trabalhar para o meu semblante voltar ao normal. Eu tive que trabalhar, vos ignorar, vocês bocudos. Vocês que têm boca venenosa. Eu tive que trabalhar para vos ignorar. Para meu sorriso voltar forte. Para eu ser forte para minha família. Para minha família ter orgulho de mim. As minhas tias olharem para mim e dizerem: aquele é o nosso orgulho. Eu poderia ter escolhido cair. Mas eu escolhi vencer. Podia ter escolhido desistir. Podia ter escolhido desistir, como fiz algumas vezes, até simulei para minha mãe que queria me matar, não sei o que. Mas sabem o que é aquilo ali? É alguém, quando está em problema de depressão, quer chamar a atenção. Ah, está-se a fazer, não está-se a fazer. É um grito de socorro. Já levei faca eu. Em frente à minha mãe. Vou me matar, vou me matar. Hoje, quando me lembro disso, começo a rir. Eu vejo quanto a carência me levou ao abismo. Carência te mata, te matar. Carência de ter pessoas ao teu lado, de ter apoio, de ter amor, te mata. Então eu quero dizer uma coisa, Boaventura. Lembra-te que a tua história não depende de mais ninguém, senão de ti. Mesmo o teu filho que você dá a vida por ele, quando crescer, a história dele dependerá só e somente só dele. Porque você, a mãe, não tem como controlar o dia que você vai morrer e deixar aquela criança vulnerável no mundo. Podes dar a vida pelo teu filho, mas não tens como controlar o dia da tua morte. Aquela criança ficou para quê? Por isso é que dizem: cria a criança para o mundo. Não para si. Não para si. Não para si. E a minha mãe, eu tenho orgulho dela. Ela me criou para o mundo. Nos momentos que ela teve que me dar mimos, ela me deu. Mas também quando ela tinha que me mandar passear, me dar um chá na cara, me deitar água fria para eu acordar, ela fazia. Então, e é graças a isso que hoje está forte, apesar de ser uma mulher que também passa por dificuldades. Exatamente. Está aqui em pé. E Boaventura, se você me perguntar: mas tu és mimosa? Sim, sou mimosa. Sou mimosa. Tem momentos que eu quero mimos. Tem momentos que eu quero mimos. Tem momentos que eu não quero. Tem momentos que eu quero ser mecânica mesmo. Quero ir num carro, tirar pneu, quero. Mas tem momentos que eu também quero um bom mimo. Quero flores. Quero matar bicho na mesa. Quero. Porque é uma mulher como qualquer outra. Como qualquer outra. E é isso que a sociedade precisa perceber. É isso que a sociedade precisa perceber. Que nós somos imperfeitas. E ao mesmo tempo, nós somos mulheres com valor. Porque eu não vou falar de perfeição aqui. Não estou a ver alguém que tenha perfeição. Que atira a primeira pedra, quem não tem nenhum defeito, quem nunca pecou, quem nunca errou. Então, eu valorizo a minha história.
se você não valoriza a tua história, não ridiculariza a história dos outros. Tandiwe, o fato de não poder, digamos, engravidar, de certa forma, interferiu ou interfere na sua vida sentimental? Claro que sim, várias vezes interferiu. Interferiu, sim. E como eu disse, enquanto eu contava a minha história, eu tive que terminar relacionamentos por causa disso. Eu tive que aceitar que este homem aqui não me aceita assim como eu sou. Não me quer. Mas Boaventura, agora, claramente no passado eu poderia culpar a eles. Mas agora eu não culpo a ninguém. Toda a situação onde eu vou, toda a relação onde eu me envolvo e me deixo ser mal amada, eu escolhi estar. E deve arcar com as consequências. Eu vou arcar com as consequências. Eu tenho que aceitar que há situações que eu escolhi estar. Sim, a pessoa poderia ser melhor, a pessoa poderia desenvolver um carinho melhor, poderia ser uma pessoa que entende, compreende, que faz coisas melhores, que sei lá, que trabalha também no seu jeito, na sua forma de ser. Sim, poderia. E você? Qual é a tua missão sobre a tua própria vida? E eu, sempre que me meto num relacionamento, eu me pergunto isso hoje. Tandy, qual é a tua missão sobre a tua própria vida? Você está a escolher viver essa dor. Por quê? Sai. Sai. E eu, quando começo a falar sai na minha cabeça, posso ficar 2 meses a me dizer sai, sai, sai. Hei de sair. Hei de sair, Boaventura. E quando sai, Não é de volto, vez. não estou a tratar. Não estou a tratar, mas claro, existem pessoas que podem em algum momento mudar. Eu acredito na mudança, acredito bem mesmo, porque já vivi na minha família pessoas que eram de um jeito e mudaram, se tornaram outras pessoas. Então, se eu vivi na minha família, tenho experiência na minha família, nas outras famílias também têm direito a ter filhos que podem mudar. Então, se eu sinto que essa pessoa hoje já está com um caráter melhorado, eu posso sim abrir espaço para uma possível comunicação com essa pessoa, para ver até que ponto realmente esta pessoa melhorou. Mas enquanto aquela pessoa me esvaziar, enquanto aquela pessoa me deixar ou me fazer eu me sentir para baixo, a minha maior ferida qual é? É a rejeição. Tudo aquilo que me faz remeter à rejeição, eu fujo. Eu vou embora. Largar mesmo, deixar. Basta eu sentir que essa aqui está-me a rejeitar. Mesmo amigos, Boaventura, se você me tratasse mal hoje, eu não daria o meu melhor para a tua entrevista. Talvez até nem fosse me entrevistar. Ainda bem que a tratei bem. Muito bem. Porque eu já não aceito pouco, Boaventura. Pois. Eu aprendi a não aceitar pouco. Eu não mereço pouco. Eu sou filha de Deus. Eu sou uma diva do Senhor. Mas entre homens e mulheres, Sim. Quem são as pessoas que mais mostram falta de empatia? As pessoas dizem que são as mulheres, mas eu não concordo com isso. Todos. Homens te discriminam no silêncio, Boaventura. Todos têm esse defeito. Tanto homens como mulheres. A nossa cultura, os africanos, foram criados para procriar. Quando não procria, mas uma mulher não procriar não tem valor. Então eu digo que homem te discrimina no silêncio. Ele não te diz, mas há um silêncio aparente que se você for um bom entendedor, você vai perceber. Você vai entender que esta aqui não vai avançar contigo. Ela até pode ficar só a fazer tempo. Claro, porque o homem não sabe te dizer já não quero. O homem não vai te dizer já não quero. Mas as atitudes dele vão te levar para um nível de você entender que você não tem valor na vida daquela pessoa.
Então, para mim, homens e mulheres, quando não estão preparados, discriminam. Não estou a dizer que todos são assim. Sim. Estou a dizer que os dois sexos têm discriminado, sim. Os dois sexos discriminam. Não são só mulheres. É normal no lar a sogra ter facilidade para falar, dizer, deixa lá aquela miúda ali, porque ela não faz filho. E o filho não ir te dizer, só te tratar mal. Para você sair e ele trazer a mulher que a mãe quer. Que vai lhe dar filhos. Que vai lhe dar filhos. Mas ele não vai te dizer que está a discriminar. Ele vai calar, vai te assistir. Você todos os dias vai murmurar, não sei o quê. Ah, você agora mudou, você já não me trata bem, você já não me dá carinho. Ele sabe o que está a fazer. Só que a mãe já é chamada de bruxa por quê? Porque a mãe fala, exterioriza. Ela tem a coragem, sim, tem a coragem de dizer aquilo que o filho não tem peito para te falar. Então, o que acontece? Vai dizer que quem está discriminando naquela família é a mãe. Sogra, sim. Vai dizer que é a sogra enquanto... Mas você, no fundo, você sabe que teu marido também está a discriminar. Você não quer aceitar. Você simplesmente não quer aceitar. Você quer viver uma mentira contigo mesma. Boaventura, eu estou a falar contigo aqui. Eu tenho a certeza absoluta que você está a absorver alguma coisa em mim. E você vai conseguir fazer leituras depois desta nossa conversa. Você vai conseguir perceber que realmente isto acontece na nossa sociedade. Só que é uma coisa que as pessoas não quebram o silêncio para falar. Então, as bruxas não são as sogras, como as pessoas dizem. Tua sogra se torna bruxa quando você própria cria uma relação de bruxaria com ela. Agora, como está a sua vida sentimental hoje? Tranquila, não tenho nenhum relacionamento. E estou feliz, Boaventura. Estou feliz. Tenho defeitos muito grandes, como qualquer ser humano. Porque é assim, eu posso achar que meu defeito é pequeno. Mas alguém vir conviver comigo e dizer, não. Então eu prefiro assumir que tenho esses defeitos. Okay. Então, vivo com os meus defeitos neste momento, com as minhas qualidades que também acho que são enormes, largas mesmo. Vivo com elas, estou feliz, estou a viver um momento de harmonia comigo, de alegria, de muita felicidade. Tenho muita empatia comigo mesma, porque eu acho que o ato de saber viver só, de você se conhecer, de você namorar contigo própria, é um ato de coragem, Boaventura. E eu estou a viver esse momento. E agora, a sua relação com o resto das pessoas que vinham fazendo, se calhar, de certa forma, alguma discriminação? Eu perdoo muito. Eu, Boaventura, perdoo muito. As pessoas que eu não falo com elas é porque definitivamente me discriminaram numa condição, mas não tenho relação com elas. Okay. Mas se é uma pessoa, por exemplo, os meus ex-parceiros, são meus amigos alguns. Quem não é meu amigo é porque não quer, escolheu não ser. Mas eu como pessoa, não tenho problema de ter uma relação de cordialidade. Pode até não ser meu amigo. Exato. Mas relação de cordialidade, eu tenho. Todas aquelas pessoas que me discriminaram, muitas delas hoje são minhas amigas. Rimos, conversamos, passamos momentos, me pedem desculpa. Sabe que meus amigos mais próximos já meteram água comigo em algumas falas. E mesmo assim, eu perdoo. Os meus amigos, eles podem confirmar isso. Eu perdoo porque eu entendo que é um processo as pessoas entenderem sobre o respeito que as mulheres com problemas de infertilidade, esterilidade precisam ter. Em muitos momentos eu também posso ter falado mal sobre um assunto ou um aspecto sem me aperceber. Se você não me chamar a atenção, eu não vou retificar. Então, eu acho que sirvo de alguém que vai trazer ensinamento para as pessoas nesta matéria. Nem todo mundo que me ofendeu de propósito. Alguém me ofendeu mesmo, passou.
Tipo, é a forma dele de pensar, mas depois desconstrói aquela forma de pensar. E a única forma de desconstruir é ter uma pessoa como Thandiwe ao lado. Thandiwe, vamos lá. Falou aqui de um projeto, né, em que apoia, né, mulheres que estejam na mesma condição. Fale-nos um pouco mais. Como é que essas mulheres, as que não conhecem a Thandiwe ou não têm uma aproximação assim, podem chegar assim? Bom, eu posso deixar o meu contacto que nem tenho em decor esse contacto. Mas pode ver. Posso ver, Sim, né? pode ver. Eu posso deixar o meu contacto, que tem lá um WhatsApp que eu normalmente recebo, porque eu não deixo o meu contacto pessoal por um simples motivo. Os homens são muito malandros. Então, eu prefiro não deixar o pessoal. Nem todos. Nem todos, é verdade, Boaventura. Nunca generalizar. Pois. Nem todos os homens são malandros. Sim. Se eu até agora não tenho um relacionamento com alguém que eu considero que tem uma propriedade para estar comigo, é porque ainda não chegou o tempo. Mas eu acredito que o meu marido está preparado em algum lugar. Exato. Então, Vamos ter fé. Exatamente. Então, podem contactar-me para 8707-67947, que é o contato que eu recebo às mulheres com problemas de infertilidade, que é para poder ajudar e pronto. As mulheres sempre vêm com uma expectativa de que eu sou médica, ou talvez conheço algum curandeiro, ou não. Deixar aqui bem claro, no teu canal, que não sou curandeira, não conheço curandeiro, não sou médica, tenho referências de alguns médicos, inclusive o meu, mas a minha necessidade nesta matéria é sempre ajudar as mulheres a superarem, a viverem a infertilidade com menos dor e também ajudar a encaminhar para algumas pessoas que já tiveram histórias de sucesso com tratamentos naturais ou que tiveram histórias de sucesso com tratamentos médicos. Pronto, vamos indicar para alguns médicos que nós conhecemos. No nosso grupo de mulheres com problemas de infertilidade temos médicas super gentis, boas pessoas, ajudam muito aquelas meninas, até quando uma já, depois de tentar muito tempo, consegue, elas vão seguindo a gravidez, né, delas. Então, são médicas muito necessárias, posso considerar assim. Então, o grupo também tem lá uma psicóloga que juntou-se à causa, não lhe pagamos nada, só se juntou à causa, como as médicas que estão lá. Então, nós ajudamos as mulheres a serem encaminhadas. Então, qualquer mulher que se sinta numa necessidade de querer ter apoio, amor e partilhar uma história de vida de infertilidade ou esterilidade, nós estamos aqui de braços abertos para receber. Exato. Falou aqui de um ponto, não é? Já estava mesmo a fechar, mas falou aqui de um ponto sobre as pessoas procurarem a pensar que se calhar conhece algum curandeiro, alguma curandeira. Chegou a pensar ou a tentar por esta via? Não. Bom, é assim, cada família é uma família. Na minha família, não são muito de vias de curandeirismo, né? E eu respeito quem vai ao curandeiro, porque eu acho que os curandeiros também é por isso que o nome diz curandeiro. Então, respeito quem vai ao curandeiro, mas na minha família, posso dizer que minha mãe não tem muito essa cultura de uma questão cultural mesmo. Então, ela sempre preferiu hospitais. Então, nunca fui tratar o meu problema esterilidade, infertilidade num curandeiro. Mas algumas conseguem por esta via? Já ouviu casos? Já ouvi muitos casos, mesmo no grupo. Muitos casos. Mesmo quando nós metemos as mulheres no grupo, há quem diz, eu fui para uma senhora, tentei, estamos a fazer tratamento, porque eu tenho aquela coisa de repente o esperma cair, o quê? Quando estou a fazer relações sexuais, o esperma cai. Tem uma senhora que me tratou, não sei o quê, fui para lá, consegui. Então conseguem algumas mulheres. Conseguem. Tem histórias de sucesso. Ouvimos muitas histórias de sucesso lá. Eu é que não cheguei a ir, porque a minha mãe não tem essa cultura, mas alguém vai e nós respeitamos. Curandeiro é para curar. Então o grupo é mesmo para quem deseja ter esta acompanhamento, sim. Porque também há pessoas que fazem misturas desnecessárias, tá a ver?
Você está fazendo um tratamento médico aqui e está fazendo ao mesmo tempo um tratamento de curandeiro. Há de apanhar intoxicação, minha irmã. Então alguém tem que te acompanhar, te ajudar, te ensinar que as coisas não se fazem assim, né? Então, você ou confia no teu curandeiro, ou confia no teu médico, ou vai fazer. Então, pode existir a possibilidade de você começar pelo curandeiro, depois ver que ele não conseguiu, voltar para o médico, ou ir ao médico, né? E dar ao médico a possibilidade também dele tentar. Só que as misturas, às vezes, eu já ouvi que algumas mulheres não lhes cai bem, tá a ver? E uma coisa que eu queria também dizer aqui, Boaventura, é que eu tenho tido casos de mulheres com gravidez psicológica, por exemplo. Eu própria já tive gravidez psicológica. Aquilo de pensar que estou grávida, porque tinha muita ansiedade de mostrar ao mundo que a minha barriga poderia crescer. Então, muitas mulheres vêm para o grupo a dizer, a manifestarem que estão grávidas e não sei o quê. Então, hás de ver que aquelas meninas ali no grupo começam a dizer, isso aí é um problema espiritual. Sabe? Mas não é um problema espiritual, gravidez psicológica. A medicina também trata. É normal uma mulher quando está querer engravidar, quer muito engravidar. Período começar a atrasar. Ficar mesmo com um sintoma de uma mulher grávida, enquanto não está grávida. Stress pode te fazer parar período, stress. Você crescer barriga, às vezes está a crescer barriga, não é porque é gravidez, é mioma. Mioma faz crescer barriga, para algumas mulheres. É um dos sintomas de miomas. Então, aquela mulher pode apanhar paranoias, começar a inventar para ela própria que está grávida. Muitas ali no grupo podem até, quando vê esse tipo de caso, dizer, não, isso aqui pode ser um problema espiritual, não sei o que. Nem sempre gravidez psicológica é considerado um problema espiritual. Exemplo, eu não sei quando é que é um problema espiritual, mas aquela que tem gravidez psicológica está a viver um momento de, sei lá, ansiedade, depressão, que pode lhe levar a ter uma gravidez psicológica. Eu própria tenho testemunho disso. Exato. Vamos mesmo fechar, mas antes, algum conselho que queira deixar para a sociedade no geral? Eu acho que ao meio da nossa entrevista, eu fui falando fui deixando os meus conselhos. Foi dando os conselhos, sim. Mas eu quero sempre que vocês pesem empatia. Pesar empatia significa eu também pesar. Eu não posso vos pedir para vocês terem empatia e eu não ter empatia sobre o próximo. Então, quando eu peço para a sociedade pesar empatia, é todos os dias trabalharmos para termos empatia do outro. Ter empatia com o próximo. Muitos de vocês oram, vão à igreja, mas quando chegam em casa, coisas que fazem nem parecem crentes. É falta de empatia. Não vale de nada você orar, clamar a Deus, se você não tem empatia pelo próximo. Então, o conselho que eu tenho a deixar à sociedade é busquemos empatia todos os dias das nossas vidas. Vamos melhorar como pessoas a buscar empatia todos os dias das nossas vidas. Os outros detalhes da vida, vocês já sabem quais são. Várias pessoas aqui na tua página, Boaventura, já vieram e falaram sobre. Talvez seja melhor eu destacar naquilo que eu acho que é importante. Então, exato, eu destacaria neste momento a empatia. Vamos nos amar. O mundo precisa de empatia. Vamos nos amar mais, vamos nos acolher mais, vamos nos dar mais espaço para nos ouvirmos. Não estamos a dar espaço para ouvir as pessoas e para sermos ouvidos. Vamos entender os gritos de socorro das pessoas. A pessoa nem sempre que grita socorro está a dizer socorro, não. Quando a pessoa grita de qualquer maneira dentro de casa, está a gritar para alguém. Você pensa que aquela pessoa está a gritar somente porque zangou com uma determinada situação. Aquela pessoa está num processo de grito de socorro que você não está a entender. Quando aquela pessoa se afasta, se acanha, é grito de socorro. Vamos ter mais empatia pelas pessoas, ouvir mais e nos deixarmos ouvir. Então, este é um pouco dos conselhos que eu teria para deixar, dos vários que eu também já deixei ao longo da entrevista. E espero não ter ofendido a ninguém. Da mesma forma como espero que cada um de vocês
tenha percebido dessa entrevista que tudo o que eu clamei aqui é amor. Thandiwe Pire foi a nossa convidada para a edição de hoje. Este foi o nosso Way. Próxima edição vamos estar aqui para trazer mais uma história. Recordar que nesta edição falamos sobre miomas, não é? Falamos sobre esterilidade, falamos sobre a infertilidade, não é? E a nossa convidada deixou aqui um apelo para que a sociedade toda olhe para as pessoas que têm dificuldades ou que não conseguem ter filhos por uma ou outra razão, com naturalidade, porque são pessoas normais, não é? São doenças normais que as pessoas vão tendo e acaba lhes impossibilitando de poder gerar filhos. Mas a verdade é que elas podem recorrer a outros meios, como a adoção, para poder desempenhar este lado que todas as mulheres têm, que é o lado materno, não é? Então, todas as mulheres, elas merecem ter filhos e se não puderem, por alguma razão de saúde, elas podem adotar. E o processo da adoção é muito prático, é muito simples também. É só uma questão de procurar as instâncias competentes e poder, então, proceder com a adoção de alguma criança. E a sociedade agradece. O nosso muito obrigado. Próxima semana estaremos aqui com mais uma história, com mais uma mulher, para falar de algum tema que seja relevante para a nossa sociedade. Este foi o nosso Way de hoje. Até lá.